Olá, sou Karine Ross, CEO e fundadora da consultoria de Diversidade, Equidade e Inclusão, NIWA. Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental, saúde mental e bem-estar no trabalho e como isso favorece uma cultura inclusiva e times psicologicamente seguros. Estamos vivendo 4 crises simultâneas: econômica, financeira, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades que iremos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. Engenheiros de software, cientistas de dados, especialistas em segurança cibernética, gestores de tráfego, enfermeiro intensivista, gerente de engajamento são algumas das 25 profissões em alta em 2022 listadas pelo LinkedIn. Não passa nem de perto de uma que se faz necessária há muito tempo, que é o Chief Happiness Officer. O CHO é o responsável por diagnosticar e planejar ações para a felicidade dos colaboradores, conscientizando equipes e lideranças a criarem ambientes mais saudáveis e com significado. O estudo do LinkedIn mostra que os fatores que motivam a mudança de emprego são a busca por melhores salários e também pelo equilíbrio de vida pessoal e profissional. Foi exatamente isso que fez com que Renata Rivetti deixasse uma carreira bem-sucedida como gerente de marketing em grandes empresas e multinacionais para, em 2017, fazer uma transição de carreira, passando a atuar no desenvolvimento de pessoas, se especializando no tema da felicidade do trabalho. Aliás, desde os filósofos gregos, a busca pela felicidade é uma questão chave do ser humano. Porém, os indicadores apontam exatamente o oposto. Somos uma sociedade ansiosa, deprimida e solitária. Parte disso é porque talvez estejamos buscando a felicidade da maneira errada, vivendo uma vida com prazeres e conquistas materiais, mas sem muito significado. A felicidade é algo subjetivo e pessoal, claro, mas mesmo assim há caminhos para mensurar o bem-estar através de um modelo conhecido como PERMA, criado por Martin Seligman, um dos pais da psicologia positiva. Então, segundo Seligman, o PERMA indica 5 pilares que devem ser buscados para obter uma vida com mais felicidade e mais significado. São eles: emoções positivas, engajamento, relações positivas, significado e realizações. Além disso, para quem quer se certificar na novíssima profissão, que algumas empresas já estão adotando, a consultoria que a Renata trabalha oferece a certificação internacional de Chief Happiness Officer. Vamos então conhecer mais a nossa entrevistada, que ela é diretora também e consultora da Reconnect, Happiness at Work, palestrante e professora do MBA Isaac Lisboa de Felicidade Organizacional. Ela também é TEDx Speaker, graduada em administração pela FGV, com pós-graduação em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização pela PUC Rio Grande do Sul. Renata, seja bem-vinda aqui a esse podcast. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, Karine. Obrigada pelo convite. Bom, eu queria começar então falando um pouco sobre a parceria exclusiva que você tem no Brasil com a Happiness Business School, né? Uma das líderes, né, referentes no tema de Happiness at Work na Europa, e ela tem atuação em diversos países, né, como Portugal, Suíça, Holanda, Angola, enfim. A gente já começa com uma pergunta super simples, né, aqui, que é: como se ensina a felicidade? Acho que primeiro desmistificando o tema, sabe, Karine? A gente pensa a felicidade, realmente, a felicidade é subjetiva, a felicidade é pessoal, mas na verdade existe sim um caminho, um estudo para a gente entender o que de fato faz as pessoas felizes, né? Então a psicologia positiva vem há décadas tentando comprovar um pouco o que é felicidade na vida das pessoas, o que deixa as pessoas mais felizes. E eu acho que vem muito para desmistificar a nossa sociedade, que realmente focou em prazeres, em conquistas materiais e achou que a felicidade era isso, né? É eu ter a bolsa do ano, é ter o iPhone do ano, ter uma casa maior e eu vou ser feliz. E a gente fica percebendo que toda vez que eu conquisto isso, eu fico numa busca incessante, a felicidade não chega. Então eu gosto muito da frase do Paul Dolan, que é um economista comportamental, que fala: felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Então a gente tem que entender que tem esses dois aspectos para a gente ter uma vida mais feliz.
Em alguns momentos é importante, obviamente, emoções positivas, alegria, bem-estar positivo, né? Essa vida hedônica que a gente chama, esse prazer, ele é super importante, mas só isso não vai fazer a gente feliz. Então a gente precisa desse outro pilar, que é uma vida com o que Aristóteles falava na eudaimonia, uma vida com virtudes, autorrealização, com propósito, é uma vida com significado. Então, quando a gente pensa em felicidade, não é estarmos alegres o tempo todo, estarmos dando risada o tempo todo, mas é a gente saber que a gente tem uma vida com prazeres, mas a gente tem, além de tudo, uma vida com significado, a gente tem um porquê acordar todos os dias. Então, nosso primeiro papel nas empresas é desmistificar o tema da felicidade e falar também sobre a felicidade corporativa, que também tem o mesmo viés, né, de as empresas acharem que vamos fazer festas, vamos dar benefício, que as pessoas vão ficar felizes, e as empresas percebem que elas estão fazendo tudo isso, e isso não traz a felicidade das pessoas. Então, quando a gente fala de felicidade no trabalho, a gente também está falando de outros pontos. Um deles são as relações positivas, né? Eu preciso ter um ambiente com segurança psicológica, eu preciso ter um ambiente que eu tenha confiança entre as pessoas, que eu me sinta reconhecido, valorizado, então esse ambiente que realmente propicie relações mais positivas. E o outro aspecto que é fundamental para a felicidade no trabalho é as pessoas gostarem do que elas fazem, elas se sentirem desafiadas, elas se sentirem realizadas, elas terem um significado no dia a dia delas. Então a gente como sociedade focou demais na vida hedônica e as empresas exatamente a mesma coisa, né? E aí vem a pandemia, tira as festas, tira o ambiente colorido, né? Tira o tobogã, e aí eu penso, o que eu vou fazer então para manter as pessoas felizes e motivadas no trabalho? E é realmente olhando para o trabalho delas, para que elas busquem algo que faça sentido e para que elas tenham relações mais positivas. Então hoje a gente ensina compartilhando teoria e sempre prática. Eu acho que não adianta falar de felicidade de forma acadêmica só, a gente tem que realmente olhar para a nossa vida e pensar que ferramentas que eu tenho, né? Quais são os caminhos para eu buscar uma vida mais feliz e um trabalho que faça mais sentido para mim. Muito interessante o que você traz. A gente falou bastante isso, a gente teve uma convidada aqui, a chamada Jenny Pili, onde a gente falou muito sobre felicidade genuína, né? Que é justamente... existe um programa, né, de pós-graduação que o Einstein dá, que é o Cultivando Equilíbrio Emocional. Então ele fala que a felicidade genuína é o equilíbrio, né, da atenção, a gente tem o equilíbrio cognitivo, a gente tem o equilíbrio que eles chamam conativo, que seria o ético, e o emocional, e tudo isso faz com que a gente tenha de fato essa felicidade genuína, que é muito além da hedônica, né, que você trouxe. E eu queria ouvir um pouco de você como que tem sido, né, essa certificação, essa adoção, né, inclusive dessa nova profissão aí dentro das organizações. Tem sido uma adoção positiva, né? Eu queria ouvir um pouco de você, como que isso está chegando dentro das empresas hoje? Eu acho que primeiro, assim, existem muito idealistas no mundo, né? E o que eu sinto é que somos vários, né? Então, compartilhando da mesma missão, do mesmo propósito. Então, quando a gente olha para as empresas, o que eu percebo existem pessoas acreditando no tema, existem pessoas que, de fato, incentivam e se engajam com o tema da felicidade, se preocupam mesmo com os talentos, com os colaboradores acima de tudo, mas ainda existem grandes desafios, Karine. Então, a gente ainda precisa vincular muito mais o porquê felicidade. E quando eu formo os CHOs, eu sempre falo, procure a dor da empresa. Não adianta chegar porque você é um idealista, porque você quer melhorar o mundo e transformar o mundo, chegar só com a ideia de, vou fazer um plano de felicidade na empresa. Vá buscar primeiro a dor da empresa. Então, tente entender se a empresa hoje está com alto turnover, se está com baixa satisfação dos clientes, se está com baixo engajamento dos colaboradores, se está deixando de inovar, de criar, porque de fato um plano de felicidade vai ajudar nesses indicadores. Então eu acredito que quando eu olho para nossas turmas, tem todas as turmas, quase todos os meses, com pessoas super motivadas, engajadas para fazer acontecer, mas daí eu vejo elas chegando na prática e eu sempre falo, vocês vão encontrar desafios. Não adianta a gente pintar, né,
de que é um mundo perfeito, de que as pessoas amanhã vão falar, vamos focar e priorizar a felicidade dos nossos colaboradores, porque isso não vai acontecer do dia para a noite. Existe uma transição, existe um questionamento no mundo. O mundo está mudando, as pessoas vão olhar mais para isso daqui para frente, como já olham na Europa, né, e nos Estados Unidos. Então, existe uma mudança acontecendo, mas ela é lenta, ela é gradual, a gente está plantando sementes ainda. Então, eu acho que existe o interesse das pessoas em construir empresas que de fato priorizem as pessoas, mas ainda existem grandes desafios, porque na hora de fato vamos investir num plano de felicidade ou num plano de marketing, é óbvio que sai muito antes o plano de marketing. Então a gente precisa aqui ir conscientizando as pessoas, principalmente a alta liderança, de que felicidade no trabalho não é levar as pessoas para Disney, não é fazer um tobogã colorido na empresa, não é fazer festas, não tem a ver com a caneca que a gente entrega, né, no onboard. Então a gente precisa muito mostrar para a alta liderança que quando a gente fala de felicidade, a gente está falando do trabalho da pessoa. E aí é óbvio, né, se a gente for pensar quem gosta do que faz, quem se sente desafiado, quem se sente motivado, quem vê um propósito no trabalho, obviamente vai trabalhar muito mais engajado e no final vai ser muito mais produtivo e vai gerar os resultados que a empresa espera. Então a gente precisa conscientizar a alta liderança desse novo caminho, desse repertório que talvez não tenha sido ensinado nem nas universidades e nem nos cursos, né, de gestão que a gente tem normalmente. Então eu acho que existe um interesse, mas existem grandes desafios e o nosso papel, e eu estou aqui hoje, né, muito com você para isso, para que a gente possa de fato desmistificar e mostrar a importância e a urgência do tema nesse momento de um mundo tão desafiador. Eu acho esse tema tão apaixonante, porque eu ouço você e eu sinto as dores que eu sinto na nossa consultoria, né? A gente trabalha com diversidade e inclusão dentro das empresas, e é isso, né? Se a alta liderança ela não está sensibilizada, a gente não vai conseguir fazer nenhum trabalho estrutural, sério, sustentável, né? Então vai acabar sempre indo por uma sensibilização pontual nos dias específicos, vai sempre recair por área do RH, né? Não vai estar permeado na cultura da empresa e a gente fala muito um termo que é intencionalidade, né? Se a gente não criar uma intencionalidade, a gente não vai conseguir fazer as transformações que a gente busca, né? Então eu acho que está muito semelhante ali, né? Junto com a felicidade. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais, você falou, né, da certificação, e você trouxe muito essa questão que está no início, né? E eu sinto ainda, né, fazendo um trabalho também com as lideranças, de que existe também uma mudança de mentalidade, né? Sair dessa mudança talvez de comando e controle que a gente ainda vive, né? Dentro, né, das lideranças, né? E principalmente acho que com a ressignificação de um trabalho remoto, muitas lideranças ainda estão revendo, né, as suas estruturas de pensamento. Como que isso impacta, né, na felicidade das pessoas? Você acha que é possível você, de fato, genuinamente ser feliz e genuinamente ter produtividade? Como, às vezes, eu tenho essa sensação também que quando o calo vai apertar, o foco vai ser uma coisa completamente diferente, que são as pessoas, sabe? Então, sempre fica um equilíbrio entre o lucro, o dinheiro que precisa ser entregue, a meta que precisa ser batida. Não, mas a gente também precisa olhar as pessoas. Por que a gente não consegue inverter essa equação? Traz as pessoas e, obviamente, isso depois vai trazer o lucro. O que você acha que ainda está faltando hoje? Eu acho que repertório mesmo, né? Eu acho que quando a gente olha as gerações, hoje somos 4 gerações trabalhando, e quando a gente olha Baby Boomer, geração X, né? Então o trabalho tinha um outro significado. O trabalho era um fardo mesmo, o trabalho preciso ganhar dinheiro, status, poder, e muitas vezes quando a gente olha a geração X, eu aceito trabalhar a qualquer custo, né? Assim, não importa se eu vou ser workaholic, se eu vou perder minha saúde mental. E de repente a gente vê gerações questionando tudo isso, a gente vê isso sendo questionado inclusive nos esportes, isso sendo questionado nas empresas. Geração milênios, geração Z,
começa a falar, eu preciso de um trabalho que tenha um significado, eu preciso de um trabalho que eu tenha um propósito, eu preciso de um trabalho que tenha a ver com os meus valores, né? Então, é engraçado te ouvir, porque eu concordo 100% com você. Quando a gente olha temas como, por exemplo, ESG ou diversidade, há alguns anos alguns líderes poderiam falar isso é mimimi, né, dessas novas gerações, e não entendiam a importância disso. Hoje a gente começa a pegar dados, né? Tem uma pesquisa da McKinsey que fala o quanto a diversidade de fato traz resultados, né? Porque se eu sou diferente de você, Karine, a gente vai trazer duas visões e isso já vai agregar para a empresa inovar, para a empresa criar. Então, quando a gente fala da felicidade, é exatamente a mesma coisa, né? O professor de Harvard, Shaw Achor, que tem até um TED muito interessante, ele fala que a equação está errada. A gente busca o sucesso para ser feliz. E ele fala, isso está completamente errado. A gente tem que tentar ser feliz para o sucesso vir, né? Essa a equação, esse o caminho. Se a gente e aí quando eu penso na minha própria vida, eu não faço só o que eu gosto no trabalho. Tem momentos que eu tenho que fazer coisas totalmente burocráticas, fazer contabilidade, né? Emitir notas, são coisas que não são as coisas que me trazem significado. Mas aí eu lembro do significado, eu lembro dos meus CHOs sendo formados, aí eu lembro das palestras que eu dou e dos feedbacks que eu recebo de, nossa, Renata, você falou uma coisa que eu acho que talvez ter mudado a minha vida, e aí eu lembro desse significado que eu tenho, e isso me faz entender que com essa motivação, obviamente eu vou produzir mais, eu vou estudar mais, eu vou me engajar mais e no final eu vou gerar mais resultado. Então, quando eu olho nas empresas, pessoas que de fato entendem que elas têm um significado, um propósito, se sentem desafiadas, elas vão produzir mais. Então, a gente tem que começar a gerar repertório para essa liderança entender isso. E eu acho que através de conscientização não adianta vir, tem que fazer um feedback empático, tem que trabalhar a segurança psicológica, sem trazer o sentido disso. Se eu não explico o porquê da segurança psicológica, se eu não explico o porquê de uma escutativa, se eu não explico o porquê da diversidade, os líderes vão fazer tudo isso a contragosto. Então eu acho que o nosso papel aqui, como consultoria, né, como palestrantes, é sempre gerar a conscientização para o tema, entender, explicar o porquê do tema. E para tudo na nossa vida eu acho que é assim, né? A gente faz planos em janeiro, dia 1º de janeiro, e aí dia 15 de fevereiro, 80% dos planos a gente abandonou. Por quê? Porque muitas vezes eu faço planos que são o que a sociedade espera de mim, não que faz sentido para mim. Então eu, Renata, entendo muito isso, que o nosso papel é gerar uma conscientização e explicar o porquê que a gente está falando de felicidade no trabalho, de que não é para levar mesmo as pessoas para Disney, não é para política pão e circo, mas é ao contrário, é fazer as pessoas entenderem o propósito delas, se sentirem realizadas, se sentirem desafiadas e construírem relações que de fato gerem melhor, né? Gerem produtividade para a empresa, gerem conexões mais profundas, gerem segurança psicológica, reconhecimento e valorização. Então eu acho que agora é o momento de conscientizar, e o que falta é isso. As empresas lançam programas de bem-estar totalmente desconectados, né? Muitas vezes, um programa de mindfulness, um programa de yoga, mas para que tudo isso? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está investindo nisso? Então, quando a gente fala de felicidade no trabalho, a gente está falando muito mais do trabalho da pessoa e das relações, e eu acho que isso é totalmente viável para os líderes entenderem que, obviamente, pessoas que têm melhores relações e gostam do que elas fazem, elas vão gerar resultado, e aí você começa a vincular um plano de felicidade com o resultado da empresa. Eu não sei se faz sentido isso. Sim, totalmente. Rê, ouvindo você, eu fico pensando como tentar equacionar, né? Porque eu ouço você e ao mesmo tempo eu deparo com a nossa realidade, né? A gente tem mais da metade dos brasileiros não tem um prato de comida, né? Assim, tá nessa situação, a insegurança alimentar, não sabe se vai ter almoço e não sabe se vai ter janta, né? E aí eu fico pensando assim, como que a gente avança, né, nesse tema de felicidade, sendo que a gente ainda tem um trabalho tão básico, né, de resolver nossas questões estruturais, as violências estruturais, as violações de direitos humanos que a gente tem no nosso país. Como que isso afeta a percepção
das lideranças, porque ao mesmo tempo eu vejo muitas delas ainda desconectadas desta bolha, né? Então, assim, como você trouxe muito bem, talvez muitas empresas ainda priorizem a diversão, videogame, por exemplo, empresas de publicidade, né? Já tive várias amigas, né, que contavam que no final do ano ganhava a nova versão do celular, né? E era essa forma de conquistar e seduzir os colaboradores que ela permanecia com trabalhos extenuantes, né? A agência de publicidade é uma coisa loucura, assim. Às vezes você fica 4 dias sem dormir direito, e trabalha muito nessa linha que você trouxe da sedução, dos prazeres hedônicos. Você acha, então, que a gente precisa mudar essa mentalidade inicial, assim? Como que essa desigualdade que a gente tem impacta na nossa percepção de felicidade? A gente no Brasil, eu sempre falo, é mais desafiador ser feliz no Brasil, né, Karine? Então, de fato, isso é realidade, né? Quando há estudos relacionando, por exemplo, dinheiro e felicidade, e aí a gente, utopicamente, né, ou até ingênuo, não tem nenhuma ligação, eu sou feliz, né, porque pelas coisas que eu faço, mas na verdade, se você não tem suas necessidades básicas atendidas, difícil falar de felicidade, difícil falar, né, de autorrealização, como o Maslow falava. Então, de fato, se a gente não tem necessidades básicas atendidas, difícil falar de felicidade. E eu acho que aqui as empresas têm um papel importante na sociedade, né? Eu gosto muito do capitalismo consciente, que fala, a gente tem que olhar todos os nossos stakeholders. A gente está no Brasil, o que a empresa também está apoiando, né, para melhorar, para diminuir as desigualdades, para ganhar talvez um pouco menos, mas de forma mais sustentável a longo prazo. Então eu acho que a gente como sociedade deveria estar olhando para isso, tentando realmente, a gente até estava falando, né, sobre a guerra, enfim, como é que a gente é humano e não tá, às vezes não enxerga o outro que está na minha frente. Então eu sempre falo que felicidade nas empresas tem a ver com voltar a ser humano, tem a ver com voltar a olhar a pessoa que está do meu lado, a ter um pouco mais de empatia pelo mundo, a talvez ser um líder que de repente escuta pessoas, né? Alguns líderes me falam, mas eu não sou terapeuta, não tenho espaço para isso. E é o papel do líder, sim, ouvir, criar um espaço aberto, criar segurança psicológica para as pessoas poderem serem quem elas são, para elas poderem se expressar. Então eu acho que a gente como empresas, como sociedade, deveria estar olhando em como realmente melhorar o mundo. Acho que isso é um ponto importante. E pensando que nas empresas a gente também tem que criar essa cultura de repente, olhar qual é o impacto, né, das minhas ações nos outros. Então eu sempre falo, às vezes tem grandes empresas que falam para o pequeno fornecedor, vou te pagar em 120 dias. O que vai mudar para uma empresa, às vezes R$5.000, R$10.000, só que para o pequeno vai mudar. Então eu acho que é a gente ser mais consciente, mais ético, né, em todas as nossas ações, desde das pequenas escolhas, de como eu atuo na sociedade, pagando meus impostos, né, eu como líder, criando um espaço seguro para minha equipe, e eu pensando no mundo, né, como é que eu posso impactar mais positivamente e não negativamente o mundo. Então, se a gente quer falar de fato de felicidade, se a gente quer falar de autorrealização, de uma vida com significado, obviamente a gente tem que estar trabalhando realmente para atender as necessidades básicas, né? Não é o pão e circo, mas sim, se eu não pago o salário em dia, se eu também não dou um ambiente saudável, não precisa ser colorido, mas ele precisa ser um ambiente saudável, né? Que as pessoas se sintam bem, se eu não tenho relações positivas, é difícil falar de felicidade. Então eu acho que a gente está, no Brasil, a gente vive essa dualidade, porque ainda existe, às vezes o básico não é atendido, e aí é difícil falar dessa significado, dessa autorrealização. Mas eu acho que dá para tentar trabalhar em conjunto, né? Não dá para também falar o mundo é desafiador, então não dá para eu ser feliz, eu vou esperar o novo normal, porque esse é o mundo de hoje também. É isso, né? A gente estava aí falando de pandemia, e veio a guerra. E não vai ser amanhã que as coisas vão melhorar e tudo vai acabar e mundo perfeito. Então, quando a gente fala de felicidade, não é o mundo da Disney, não é uma positividade tóxica de botar uma lente cor-de-rosa e achar que as coisas vão ser perfeitas amanhã, porque não vão. Então eu posso sim ter ferramentas para cuidar da minha felicidade, ao mesmo tempo eu tenho que pensar qual é o meu papel para gerar mais impacto positivo num mundo que é tão desigual, que é tão sofrido. Nossa, eu concordo totalmente assim com o que você traz, e eu vou trazer aqui
eu quero ouvir você primeiro, se você já tem visto ações, cases, não necessariamente precisa falar o nome da empresa, mas assim, o que você tem visto assim que pode olhar, né, e a gente pode falar assim, cara, é por esse caminho, né, que as empresas devem seguir. Eu queria ouvir você isso e eu queria trazer um desafio, né, a gente atende empresas e, assim, com o trabalho remoto, né, o home office, na verdade, não o trabalho remoto, mas o home office forçado, muitas lideranças que muitas vezes não tinham, às vezes, uma cultura, um DNA forte estabelecido, com o home office ficou cada vez mais desafiador, né? Então, como gerar essa segurança psicológica, né, que você vem trazendo várias vezes na sua fala, dentro de um contexto que a gente ainda está em pandemia. A gente, por exemplo, vou dar exemplos de empresas de tecnologia. A gente sabe que empresas de tecnologia elas cresceram absurdamente. Então, 50%, às vezes 60% da força de trabalho de empresas tem vindo nos últimos 2-3 anos, né? Então, no meio da pandemia, muitas pessoas nem conheceram a empresa, né? Elas já entraram num trabalho de home office e muitas vezes não teve essa facilidade de absorver a cultura e o DNA da empresa. Como que sugestões, recomendações você daria para as lideranças, né? De promoverem um trabalho com mais significado e com mais felicidade dentro exatamente desse contexto, né? Como você trouxe. A gente não sabe se vai melhorar, né? Estamos vivendo, caminhando para uma sociedade que ainda é muito individualista. A gente estava falando sobre isso antes da gente começar a nossa gravação. Então, eu queria ouvir um pouco de recomendações, e a gente já tem alguns casos, né, que tem florescido aí como bons caminhos, né, não necessariamente como fim, use essa mágica aqui que vai resolver os problemas da sua empresa, mas que podem apontar direcionamentos interessantes. Legal. Bom, acho que primeiro entender que existem empresas trabalhando o tema e levando a sério e de forma genuína, né? Porque as pessoas às vezes me falam, mas a empresa no fundo só quer lucro. Sim, quer lucro, mas ela também pode ter um lucro de uma forma consciente, sem abusar das pessoas, e ao contrário, entender que é muito mais sustentável ter talentos, né, felizes, gostando, vestindo a camisa, tendo um senso de pertencimento. Então, acredito que sim, e há alguns cases, por exemplo, que eu vejo, eu tenho trabalhado aí com a DASA, né, uma empresa de saúde enorme, 40 mil colaboradores, então não é fácil, mas eles têm uma cultura forte de falar de significado, de falar o propósito deles, né, de melhorar a saúde no Brasil. E eu fiz um programa com eles de liderança positiva de 3 meses nos quais os líderes se trabalharam. Então eram líderes que muitas vezes bons batedores de metas, né, às vezes técnicos, e que de repente pararam 3 meses para pensar neles como seres humanos, né, quem eu sou, como é que tá minha energia, como é que tá minha atenção plena, né, nesse mundo que a gente tem tanto uma mente divagante. Então falar sobre meditação, falar sobre novos hábitos, falar sobre saúde, falar sobre segurança psicológica, falar sobre propósito, sobre forças, né? Então esse programa ele trabalha muito para que os líderes mudem o olhar de ter sempre o viés negativo, né, de olhar as metas que não batemos, olhar os resultados que a gente não alcançou, olhar as fraquezas dos colaboradores, para inverter e para fazer o que a psicologia positiva faz. Vamos olhar o lado saudável do ser humano, vamos olhar as forças, as minhas e as dos meus colaboradores, e vamos promover isso, né? Ao invés de ficar pensando, a Karine não é analítica, eu preciso fazê-la ser mais analítica, eu começo a entender quem é a Karine, quem é essa outra pessoa da minha equipe, e eu entendo que eu posso trabalhar as forças delas, né? E até ter uma equipe diversificada, que cada um tem uma força. Então, a gente fez um programa super bacana, que foi super surpreendente, porque no final esses líderes, eles tinham encontros semanais entre eles para eles discutirem, né? Eles tinham os buddy groups, e isso foi super forte, porque eles falaram, eu acho que eu não parava para pensar em mim ou até na minha equipe como indivíduo
há muito tempo, né? A gente vai seguindo a vida, ainda mais como você falou com a pandemia. Então esse foi um programa que eu vi de muito sucesso, assim, de fazer transformações individuais que geraram transformações na empresa. E você falando de cultura e da pandemia, né? E como liderar à distância, a gente vai ter que aprender ainda. Não existe a fórmula mágica, né? As pessoas, como é que é o modelo perfeito? Não existe o modelo perfeito. Eu acho que cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem uma relação, né? Tem uma forma de se relacionar. O que precisa para tudo isso, você falou como construir segurança psicológica, eu acho que a palavra-chave aqui é confiança e comunicação mais transparente. Então, as empresas estão pensando em voltar presencialmente e elas não discutem isso porque ele é um tema polêmico, né? Se eu ouvir cada um vai falar que quer uma coisa, mas aí eu coloco embaixo do tapete. E aí as pessoas falam desse tema, mas falam por trás do líder e não na frente do líder. Então, tá na hora da gente trazer esses temas até polêmicos para discussões, para rodas, né, de debate. A segurança psicológica é sutil porque as pessoas têm medo de serem quem elas são. E aí a empresa fala, então agora você pode ser tatuado, pode vir de cabelo rosa e de bermuda. Isso não é segurança psicológica. Isso é legal, eu acho que as pessoas se expressarem é importante, né, também fisicamente. Mas as pessoas querem se expressar falando, eu não sei fazer, eu tenho medo, eu errei, eu tenho uma ideia. E isso muitas vezes o líder não tem espaço, né? Ele não incentiva. Então ele fala, eu sou super próximo da equipe, super próximo na hora de mandar um WhatsApp, de mandar um Teams para cobrar, para fazer reunião. Mas será que é super próximo para perguntar, Karine, como você tá? Como você está se sentindo? Eu sei que você tem filho, não tem filho, eu sei que você está passando por um desafio, não está passando, mas assim, precisa ter esse espaço para que as pessoas possam mostrarem quem elas são. Não tem mais essa separação de vida pessoal, vida profissional. As empresas entraram nas nossas casas, então se eu falar, eu não quero saber da tua vida, eu não quero saber se tem homeschooling, se você está passando por uma doença, né, alguém da tua família, se teve Covid, se teve alguma separação. Se eu achar que eu sou um líder que eu não preciso saber disso, eu não vou criar uma cultura. Então eu acho que hoje o que dá certo para fortalecer a cultura em momento de pandemia, em momento que a gente está construindo esse novo formato? Certamente walk the talk. Não adianta eu ficar pregando coisas e botar na parede valores, missão, propósito e eu não seguir nada disso, né? Eu ser um líder que só sabe cobrar, que só sabe ainda o comando e controle, que ainda faz microgestão, né? Durante a pandemia eu ouvi empresas que de repente ligavam a câmera para ver se a pessoa estava na frente do computador, viam se o mouse estava sendo mexido, né? Então você fala assim, gente, não é possível que em 2021, 2022 ainda exista isso. Então eu acho que é um momento da gente entender que o mundo mudou, as gerações mais novas vão questionar tudo isso e se eu realmente não criar um espaço seguro e aberto para as pessoas se expressarem, eu vou perder os talentos certamente, né? Então eu acho que está na hora da gente se abrir para essas trocas mais profundas e verdadeiras. Nossa, tô ouvindo você e falo assim, gente, é isso, assim, eu acho que você tocou num ponto, assim, muito importante, que é o walk the talk, né? Mais do que a gente falar sobre esse tema, é como as pessoas passam a vivenciar, né? É que nem quando a gente fala, por exemplo, sobre liderança compassiva, né? Ninguém acha ruim, mas na hora de botar em prática, né? Na hora do momento que tá pegando fogo, é como se deixasse de lado, né? Como se a gente estava falando sobre isso, sobre prioridade, né? Entram outras prioridades que não essa. Eu queria ouvir um pouco mais você sobre, a gente estava falando sobre felicidade no ambiente de trabalho. Eu queria que você pudesse, a gente falou no início, né, na nossa abertura, sobre o PERMA, né? Os 5 pilares, né, do PERMA. E eu queria ouvir talvez dicas práticas, né, que podem já ser implantadas aí dentro das organizações para a gente começar a mudar esse olhar de realmente a gente conseguir ter pessoas se sentindo mais acolhidas, mais respeitadas, a gente ter um ambiente mais seguro, né, psicologicamente. Então, se você puder dar algumas dicas também aqui para as organizações que estão nos ouvindo, né, as pessoas que estão dentro das empresas, o que poderia já ser feito
para a gente conseguir avançar? Legal. Eu sempre falo que não existe a fórmula mágica, né? Então, assim, não existe um manual da felicidade, mas existe sim um caminho, né? Como você falou, Karine, o PERMA é um caminho, é um modelo para a gente entender quais são os fatores importantes para a gente ter uma vida, né, com mais bem-estar subjetivo. E quando a gente pensa, por exemplo, em emoções positivas, a gente perdeu muito isso no online. Então, antes a gente levantava, tomava um café, dava uma risada com um amigo, descia no prédio, às vezes, para tomar sol, né? Então, existia realmente esse espaço para a gente, durante o dia, ter várias pausas de emoções positivas. E as pausas, elas são essenciais, né? Quando eu realmente paro e faço algo que me traz alegria, me traz prazer, e eu volto para uma reunião, realmente há estudos comprovando o quanto isso é importante. Teve um estudo na pandemia que a Microsoft fez, mostrando que colaboradores que tinham 10 minutos de pausa entre as reuniões para fazer realmente algo que eles gostavam, realmente eles voltavam muito menos estressados, com mais atenção plena, né, mais cognição. Então eu falo que esse é um primeiro aspecto para a gente resgatar, emoções positivas. Renata, antes de uma palestra, eu paro, eu tomo um café, eu como um chocolate, eu faço uma meditação, abraço as minhas cachorras. Então, é buscar o que me traz emoções, ver às vezes um vídeo no YouTube, ouvir uma música, né? Então, a gente precisa resgatar esse lugar de, durante o meu dia, ter emoções positivas. E claro, durante a nossa vida, ter grandes momentos de emoções positivas, né? Parar, fazer as férias, fazer experiências que tragam essa vida até hedônica pra gente, porque ela é super importante. E não existe a fórmula mágica, porque outro dia numa palestra eu falei, gente, quando vocês pararem, né, entre uma reunião e outra, não saiam para varrer a casa. E aí uma pessoa até abriu o microfone e falou, mas Renata, eu adoro varrer a casa e realmente me traz emoções positivas. Daí eu pensei, nossa, então não existe mesmo uma fórmula mágica, porque eu nunca pararia o dia para varrer a casa e achar que isso é bom, mas enfim. Então, emoções positivas o que traz para você emoções positivas e como é que a organização e aí o RH pode falar, vamos fazer reuniões e de fato vamos cumprir reuniões de 50 minutos só. E a gente não faz isso porque somos bonzinhos, mas porque como a Microsoft viu, isso gera resultado, né? Então a gente tem que começar a mudar os nossos hábitos e a forma da gente parar, né? Ficar assim, uma hora atrás da outra, atrás de um Teams, depois de outro, até chegar ao final do dia, eu estar exausto, isso é zero produtivo, né? Então a gente precisa entender que essa pausa com emoções positivas é importante. O segundo pilar é engajamento, é encontrar esse estado de flow. E a gente pode encontrar esse estado de flow no trabalho. O que a gente precisa? Que as pessoas saibam o que traz desafios para elas, que estejam dentro de suas capacidades, né? Isso é o que gera flow. Mas isso não vai ser feito só pelo RH ou pelo CHO, isso precisa ser feito em conjunto. O líder precisa criar um espaço aberto para criar, inclusive, perguntas de o que você ama fazer, o que você faz bem. Porque essa intersecção, né, dos meus talentos, das minhas forças, com as minhas paixões, isso é o que me gera flow. E eu preciso descobrir isso. Se eu não tenho autoconhecimento, se meu líder não me pergunta, eu não vou ter muitas vezes flow no trabalho. E isso é algo que totalmente te traz felicidade no trabalho e pode ser feito. O terceiro pilar são as relações positivas. E aqui é o que a gente falou. Ter uma escuta mais empática, ter feedbacks mais empáticos, reconhecer e valorizar mais as pessoas ao nosso redor, criar um ambiente com segurança psicológica. E isso é uma construção também, porque muitas vezes a empresa faz um programa de reconhecimento em dezembro, né? No Natal eu vou reconhecer algumas pessoas. Não pode ser uma vez por ano. Tem que ser semanalmente, tem que ser diariamente. E isso é uma coisa que é totalmente possível de ser feita. Então, por exemplo, eu faço toda sexta-feira um check-out de vamos reconhecer alguém. Quem que você quer reconhecer na equipe, quem que te ajudou, quem que a gente pode agradecer, seja um fornecedor, seja alguém da equipe mesmo. Então é importantíssimo a gente, quem sabe, começar a semanalmente ter um check-out de reconhecimento e valorização dos colaboradores. O quarto pilar é o significado, e aqui tem muito a ver com o job crafting, que é redesenhar o trabalho das pessoas, né? A doutora Amy Wrzesniewski de Yale descobriu que médicos podem enxergar o trabalho como um fardo, como somente um
emprego para pagar as contas, e no mesmo hospital ela viu enfermeiras que falavam: eu converso com as pessoas, eu limpo o quarto porque eu estou curando vidas, né? Então eu faço parte aqui da cura dessas pessoas. Ninguém falou para essa faxineira que esse era o job description dela, mas ela quis mudar as atividades dela, ela quis mudar a forma, a percepção dela enxergar o trabalho, e isso trouxe muito mais significado e, obviamente, produtividade para a vida dela e, claro, felicidade. E, por fim, as realizações. Não adianta passar a vida divagando, sonhando. Um dia eu vou ser voluntário na África, um dia eu vou ter um propósito. A vida vai passar, né? O propósito, as realizações têm que acontecer aqui agora. E isso não depende de ninguém, só depende de nós mesmos. Então, para as organizações como é que eu consigo gerar mais desenvolvimento e treinamento das equipes para conscientizá-los desses papéis, né, do papel do líder, do próprio papel da pessoa de autorresponsabilidade. Como é que eu posso fazer check-ins valorizando as coisas boas, as metas que a gente bateu, as celebrações que a gente tem para fazer, ao invés de só olhar a meta que a gente não bateu? Como é que a gente pode fazer um check-out sexta-feira com reconhecimentos e valorizações? Como é que eu posso, de repente, trazer emoções positivas? Então, tudo isso é uma construção, e não vai ser só o CHO também, ele não é um super-herói, nem só a área de pessoas, né? Ela é uma construção conjunta, e é por isso que a gente, grande parte de um plano de felicidade é conscientizar a alta liderança, conscientizar as próprias pessoas de que não adianta esperar o mundo perfeito, ele não vai acontecer. Então a gente precisa também desse papel de protagonista nessa vida que é dura, nesse mundo que é muito desafiador, em buscar ferramentas que tragam, quem sabe, um caminho um pouco mais pleno para a gente. Renata, gente, bom, primeiro parabéns pelo seu trabalho, eu acredito muito no que você fala e tento levar essa mensagem, né, principalmente para a alta liderança, né, que precisa sim ser exemplo, né, dessa mudança que a gente está trazendo aqui. Queria agradecer, né, o seu tempo, os insights preciosos que você trouxe aqui para o nosso podcast. A gente já está chegando no fim e eu queria que você pudesse deixar uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo, como que as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho, né, até a certificação que você mencionou, que você Obrigada, realiza. Karine, por esse encontro, né, para a gente poder, de fato, disseminar esse conteúdo que eu também acredito muito, né? Então, hoje a gente vê, assim, existe a moda de uma positividade até tóxica, né? E a gente, quando traz a ciência da felicidade, a psicologia positiva, a gente está falando de algo muito mais sério, né, comprovado cientificamente. Então, na minha própria vida, eu sempre fui cobaia de tentar fazer um mundo melhor, de gerar mais impacto positivo nas pessoas e de, quem sabe, ter uma vida mais feliz. Então, acredito muito também nesse caminho, acho que ele é super possível, mas ele não é fácil. A mensagem que eu sempre passo para as pessoas a felicidade não vai bater às nossas portas, né, se a gente ficar parada esperando. A gente precisa, de fato, cultivar novos hábitos, fazer mudanças na nossa vida, as mudanças até de autoconhecimento, né, de o que eu gosto, o que me motiva, o que realmente me engaja, para que eu possa buscar caminhos tanto na minha empresa, na organização e na minha vida pessoal. Então, a mensagem sempre é possível, mas é duro e é difícil e depende de muita dedicação e esforço. Então, eu fico super à disposição para quem quiser saber mais, saber referências, livros, né, TEDs, pode ser no meu site, reconnecthappinessatwork.com, no meu LinkedIn também, né, Renata Rivetti, Instagram também da reconnect.happinessatwork, e fico à disposição para a gente trocar, para a gente conversar, e eu acho que para se unir, acredito muito no mundo de colaboração. Eu sozinha não faço nada, né, e nem só os CHOs. Então, quanto mais pessoas disseminarem, acreditarem no tema, mais a gente vai fazer a diferença. Então, acho que é um momento de união. Então, te agradeço essa conversa, sempre fico feliz pelos convites, porque eu falo, eu não consigo fazer meu podcast, não tenho, sou até mais introspectiva, assim, mas precisa dessas pessoas como você, que acredita, que dissemina, que se esforça, né? E isso, tem um trabalho, tem uma dedicação. Então, também admiro muito o que vocês vêm fazendo. Então, obrigada, e que a gente possa continuar falando e levando o tema da felicidade. Renata,
maravilhosa, né? Já falei, agradeço aí mais uma vez a sua presença e é isso, né? Eu acredito muito nessa união. Precisamos de mais pessoas aliadas, aí, engajadas aí nesse tema, porque para a gente transformar as empresas não vai ser só eu e você, precisa de um batalhão aí de pessoas que querem fazer verdadeiramente essa mudança, né? E, gente, eu não tenho dúvidas, né, que o caminho para a regeneração das empresas é pela compaixão, né, lideranças que estão cada vez mais conectadas, né, com seus times, fornecendo escuta ativa, flexibilidade, conexão, senso de unidade, propósito e oportunidades de desenvolvimento para que as pessoas se tornem mais felizes, né, e tenham, de fato, um trabalho mais conectado ao seu propósito. E se você quer saber mais sobre saúde mental, bem-estar e que está aqui curtindo esse podcast, tiver qualquer sugestão, pode mandar lá no Insta, @somosniwa, ou se preferir também pode ser por e-mail, contato@somosniwa.com.br. Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta, na sua plataforma preferida.